Existem fases na vida da gente que nós nos sentimos encurraladas, nos sentimos no fundo do poço. Se por algum motivo você acredita que é lá nesse lugar que você tá, hoje eu quero te contar onde que tá a saída. Agora, se a vida vai muito bem, obrigada, ainda assim eu creio que esse vídeo é para que você já tenha acesso às ferramentas, para que quando algum tipo de dificuldade surgir, você saiba o que fazer. Para começar, é preciso fincar os dois pés na realidade. É preciso que você faça um diagnóstico real da sua situação atual, porque é com ela que nós vamos trabalhar. É com essa realidade que é sua hoje, que você tem, a que você tá, que você vai se transformar. O fundo do poço ele tem tijolos, e vão ser com esses tijolos que você vai construir a escada que vai te tirar de lá. Então não feche os olhos para a sua circunstância. Não corra para o mundo da fantasia para se esconder. As pessoas, quando elas encontram-se em situações de extremidade, seja estresse, tristeza, decepção, elas tendem a fazer compras exageradas, infinitos procedimentos estéticos, elas tendem a beber álcool em demasia, dormir em demasia, mas nada disso muda a realidade. Esses comportamentos, eles não trazem solução, mas eles são realizados porque eles nos dão uma falsa sensação de que está tudo certo. Porque são comportamentos que anestesiam. Então, enquanto eu compro, eu não preciso pensar no problema que me aflige. Enquanto eu durmo, nada acontece, nenhum mal me assola. Mas quando esses comportamentos eles não estão sendo realizados, da compra, do sono, da bebida, eu me deparo com a minha dor, com a minha angústia, com o vazio. E aí eu vejo que nada mudou. Então, o primeiro ponto para nós nos atentarmos diz respeito a nos estabelecermos na realidade. Diz respeito a não fugirmos dela, a enfrentar o que precisa ser enfrentado, buscando os recursos disponíveis dentro daquelas alternativas e das possibilidades que eu já tenho. Mas para podermos encontrar essas alternativas e essas possibilidades, a gente precisa nos atualizar. Porque a questão que você tem hoje para resolver, seja lá qual ela for, que tem feito você se sentir no fundo do poço, não é uma questão atual sua, não é a totalidade dela. Ela tem aspectos que englobam seu passado e tem aspectos que englobam seu futuro. Então nós vamos pensar que um problema, esse que você tem enfrentado hoje, vamos pensar nele como se ele fosse uma pizza. Agora você corta essa pizza em 3 partes. Uma parte, um pedaço, vai ser 50% da pizza. A outra parte vai ser 20% e a última parte 30%. Esse 50% do seu problema, eu vou dizer que ele diz respeito a acontecimentos do seu passado, que não foram bem cuidados. E por que você me diz que 50% do meu problema atual é por causa disso? Por uma questão muito simples. Quando você não resolve em você mesma o que passou, você precisa colocar isso em algum lugar. Estamos de acordo? Então vamos imaginar que você tem uma grande mala, na qual você coloca todos os sentimentos que não foram resolvidos, que são provenientes de circunstâncias dolorosas que te assolaram em algum momento da sua vida no passado. Se a gente imaginar que essa mala ela começa a ser feita desde que você é muito pequenininha, a gente pode dizer que já existe uma quantidade considerável de sentimentos não resolvidos lá dentro. Bom, agora, todos esses sentimentos, esses que não são atualizados no tempo, eles vão te acompanhando. Porque você não deixa essa mala em qualquer lugar, porque lá dentro estão seus maiores monstros, estão seus maiores medos, seus temores, moram lá todos juntos. Então essa mala ela é muito bem fechada, ela é lacrada e ela te acompanha onde você for, para que não tenha perigo dela ser aberta. Acontece que não só essa mala vai pesando, como ela começa a fazer parte de você. E aí você tem uma vida num outro tempo, a sua vida é no agora, mas você tem carregado com você sentimentos do passado, que não foram atualizados, que estão incoerentes com o seu novo de hoje. Em outras palavras, você tem tido uma oportunidade de morar em uma casa nova, mas por sempre trazer um papel parede antigo da casa velha, parece que você não tem saído do lugar. Você não tem tido a sensação de evolução na sua própria vida. Por isso que eu te digo que um problema seu atual, ele não é atual na totalidade dele.
Dependendo do tamanho dessa mala, da mala que você tem carregado, eu posso te dizer tranquilamente que 50% desse problema tem origem nos seus sentimentos do passado, que ainda não foram bem cuidados. E que por isso eles têm corrompido o seu presente, têm tirado de você a chance de ter uma visão de futuro melhor. Pessoas que sofreram abuso, traumas de infância, pessoas que foram traídas, abandonadas, muitas vezes elas preferem não olhar para nada disso. Essas coisas que as machucaram muito, elas preferem continuar em frente, como se pudesse ter um em frente a ser construído que não coubesse o que elas passaram. Para poder continuar em frente, elas precisam colocar isso tudo em algum lugar. E aí elas colocam isso onde? Nessa mala. E elas fecham. E aí, só para que a gente não se desencontre na nossa conversa, tudo que eu passei sempre vai fazer parte de mim. O que precisa ser atualizado são os sentimentos relativos àquele acontecimento. Então, o que você passou sempre vai fazer parte de você. O que não precisa fazer parte são os sentimentos que aquela situação causou naquele momento. Então, um ex-marido, ele sempre vai ser um ex-marido, não tem como apagá-lo da sua história. Ele faz parte dela. Mas quando você olha para ele, na atualidade, o sentimento de quando vocês eram casados, isso não pode ser revivido. Isso precisa ter tido cura. É uma cura da relação, porque agora isso é uma outra relação. Então agora vamos supor que você encontra esse ex-marido em uma disputa judicial pela guarda das crianças, por exemplo. Os sentimentos por ele estão lá na mala. Aí você vê a pessoa, toda aquela dor, frustração, todo aquele negativo que um dia você sentiu, volta à tona no momento que você olhar para esse homem. Agora a gente não tem mais um problema de guarda das crianças. Nós temos uma questão que é muito maior do que essa. Nós temos uma mulher ferida que ainda olha para esse homem como alguém que a machucou muito. E agora essa mulher vê uma oportunidade de fazer o mesmo com ele. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente carrega a nossa mala, o que acontece é que aquela discussão com o nosso marido que a gente teve de manhã, aquela discussão que pareceu boba aos olhos dele, mas foi direto na sua ferida, numa dessas feridas guardadas dentro dessa mala fechada. E aí foi como se você tivesse revivido tudo aquilo outra vez, todas aquelas sombras, aqueles sentimentos do passado, entrou tudo na sala, como se nunca tivesse saído de lá. Então a briga fica na história, apesar dele falar que você fez tempestade em copo d'água. Então, se a gente pensar que 50% do seu problema atual diz respeito a uma não elaboração dos seus sentimentos do passado, isso quer dizer que os recursos que você precisa para lidar com a questão em si, com o problema atual, é muito menor. Você precisaria de muito menos recurso se o passado ficasse atrás. Então, sendo assim, a mala em si, o que essa mala representa é hoje um problema muito maior do que tudo que está lá dentro. Você insistir em carregar todo esse peso é um problema muito maior do que o problema em si. E ainda pensando nesse 50%, você precisa acordar. Você precisa sair desse mundo da fantasia que você construiu, no qual esses problemas não são enfrentados como deveriam ser. E você precisa atualizar tudo o que você tem vivido. Então abre essa mala. E aí os monstros que você pensava que morava lá dentro, talvez você vai perceber que eles não te fazem mais mal. As dores que te tiraram o sono, elas não fazem mais sentido. Então olha para essa mala com a maturidade que você tem alcançado hoje, e não com aquela enxurrada emocional que um dia acompanhou você naquela situação. Então olha a sua volta, olha para os seus recursos, olha para os seus tijolos. Hoje você está num lugar diferente, você está num lugar mais seguro. Mesmo que essa dor que eu estou falando tenha acontecido ontem, que hoje é um novo dia e merece um novo olhar. Você viveu uma outra fase, uma outra realidade. Então não decore a sua casa nova com papéis de parede antigo. Você vai estar se forçando a viver uma realidade que não é mais a sua. E pior, quando você faz isso, você impede que a nova realidade rompa, que prospere, que te traga mesmo o novo. Quando a gente se cerca do velho, do que passou, a gente fica oprimida e alienada. A gente se instaura numa condição de aprisionamento e a vida ela vai afundando a gente numa falta de sentido. Porque as oportunidades novas elas chegam, mas você continua
decorando essas oportunidades com velhos comportamentos, com velhos sentimentos. E aí o novo que você tem recebido, ele tem se alinhado com esse jeito de pensar antigo, no mundo antigo. Então não tem rompimento desse jeito, não tem espaço para transformação. O novo não consegue brotar, surgir. Quem carrega mala de medo, angústia e dor, não tem força para desfrutar do que é bom e agradável. Então você tem feito uma má gestão dos seus recursos, você tem escolhido viver soterrada, ao invés de tirar do seu espaço aquilo que tem te atrapalhado. E aí você fica soterrada num discurso que essa é a condição, porque foi isso que aconteceu para você. E isso tem nome, chama vitimismo, e não dá em nada. E não tem milagre que tira uma vítima do lugar, porque no exato momento que ela é vítima, ela perde a ação. E aí, perdendo a ação, ela fica impossibilitada de escrever a própria história, a própria biografia, não existe mais, ela está paralisada. E aí agora eu te apresento os outros 30% do seu problema, que é o medo que essa situação interfira no seu futuro, a tal ponto que você não tenha um. E aqui nós vamos concordar, porque é uma lei da semeadura. Quem não semeia, não colhe, tem jeito. Então, se você não tem conseguido gerir o seu passado e vencê-lo ao ponto de atualizar a sua história, você vai precisar de muito mais recurso do que os tijolos que você tem disponível para resolver os seus problemas atuais. E isso já impossibilita qualquer resolução de problema. Porque não dá para trabalhar fora da realidade, você entende? Não dá para trabalhar com o que você não tem. Então, não arrumar o seu passado apaga a possibilidade de usufruir do seu futuro. Você nunca vai chegar lá. Você sempre vai estar num presente frustrado por um passado mal resolvido. Qual que é a solução disso tudo? Como que eu saio, Luana, do fundo do poço? Abra a sua mala, atualize a sua realidade, tira o peso, resolva cada questão dentro de você, porque dentro de você é o único lugar que essas questões precisam ser resolvidas. Você não depende de ninguém, você não depende da boa vontade de ninguém, você não depende do aceite de ninguém. Qualquer sentimento mal resolvido do seu passado, ele está desatualizado dentro de você. Então deixa isso embora, deixa para trás o que é para estar para trás. Alivia para você poder caminhar, correr, voar. É mais fácil cuidar de 100% de um problema ou de 20% de um problema. É muito mais fácil cuidar de 20%. Então, para isso, abra sua mala. Resolva, e aí você consegue ver seus 20%, que é a sua questão real, pontual. E aí você vai ver que o fundo do poço não é tão fundo assim. Você vai ver que você possui os recursos que você tem procurado. Você vai se sentir capaz, você vai começar a trilhar caminhos novos, talvez antes nunca pensados, porque agora você é livre de uma mala gigante de problema que antes te limitava. Então seja livre, seja leve, seja vivo para o seu hoje, não desista. Porque só vence quem persevera.